Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Nós vamos ler hoje o capítulo 4, 5 e o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Capítulo 4, nós temos aqui um dos raros momentos, que são muito poucos no Evangelho de Marcos, onde nós temos aqui parábolas. E vamos ver também Jesus tendo poder sobre a natureza. Verso 1 até o verso de número 20. Do verso 1 ao 20, nós temos a famosa parábola do semeador. E aí Jesus ensina a multidão à beira-mar usando a parábola do semeador. Você precisa lembrar que nós estamos falando de um povo que trabalha na terra, então falar sobre semeadora é algo que eles entendem e entendem bem. E aí Jesus explica as diferentes respostas às sementes. O semeador saiu a semear. E nós temos 4 tipos de solos aqui. E cada um desses solos representa um tipo de coração, como que recebemos a palavra de Deus. E aí ele descreve o solo à beira-mar, à beira do caminho, o solo pedregoso, o solo cheio de espinhos e o bom solo. E cada um deles vão reagir à semente que foi semeada. O sucesso da semeadora não está apenas na semente. Não está. Mas no tipo de solo que a semente é plantada. E é isso que essa parábola nos ensina. Você pode pegar a melhor semente. Mas se o coração for um coração duro, um coração pedregoso, um coração cheio de espinho, essa semente, por melhor que ela seja, ela não vai produzir. Mas se o solo for bom, então a semente é lançada e ela nasce, ela cresce, ela gera frutos. Quando chegamos ao verso 21 até o verso de número 34, nós temos aqui outras parábolas do reino. Parábolas essas, por exemplo, aqui, a primeira aqui, do verso 21 até o verso 25, a parábola da candeia, ela vai ser repetida lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 16 ao 18. Nós temos que a parábola da semente, essa parábola, nós encontramos ela apenas aqui no Evangelho de Marcos. Temos a parábola do grão de mostarda, que se repete em Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 13, e no final nós temos Jesus acalmando a tempestade. As parábolas do reino aqui, Jesus ensina aqui outras parábolas, como a da candeia, que ou seja, a lâmpada, a semente que cresce sozinha, a parábola do grão de mostarda, como eu falei, e todas essas parábolas, elas ilustram o crescimento do reino de Deus de forma aparentemente imperceptível, mas poderosa e contínua. Então, quando eu olho para parábolas do reino, elas estão falando do mesmo assunto. Elas falam do reino de Deus, que cresce de forma imperceptível, mas o crescimento é poderoso e o crescimento é contínuo. O que eu aprendo aqui nas parábolas? Somos chamados para ser luz e confiar que, mesmo que o crescimento do reino de Deus pareça pequeno, ele se expandirá grandemente sobre a soberania de Deus. Vou te dar um exemplo prático. Como pastor, eu sempre tenho encontrado pessoas na cidade, aqui que eu pastoreio, que é de Uberlândia, e o que eu vejo? Pessoas que não são membros da igreja, nunca pisaram na igreja, mas ouviram pela internet um sermão, e eles falam assim: pastor, aquela palavra tocou a minha vida, aquela palavra mudou meu casamento, aquela palavra mudou a minha história. Isso é o poder do reino de Deus. Eu e você não temos ideia de onde a palavra de Deus pode chegar. O reino de Deus, ele está crescendo. O reino de Deus não está apenas naquilo que eu estou vendo. O reino de Deus, mesmo de forma imperceptível, ele continua avançando debaixo da soberania de Deus. Verso 35 ao verso 41, e aí vai terminar o capítulo 4. O que nós temos aqui? Nós temos Jesus acalmando a tempestade. Jesus e seus discípulos atravessam o mar, aqui é o mar da Galileia, em um barco, e eles são surpreendidos por uma grande tempestade. Jesus, enquanto dorme, os discípulos estão acordados, e aí Jesus é despertado pelos discípulos, que estão aterrorizados.
Quero te lembrar que esses discípulos eram acostumados a pescar nesse mar. Para pescadores experientes ficarem aterrorizados, não era qualquer tempestade. E aí eles acordam Jesus, então Jesus vai repreender o vento e o mar. E vai trazer calmaria instantânea. Os discípulos vão ficar admirados e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Jesus, que é Deus. Então vemos o poder de Jesus, ou seja, Jesus é Senhor da natureza. E ele tem autoridade sobre todas as circunstâncias da vida, todas, todas. Ele é o Deus criador. Paulo, nas suas cartas, vão dizer que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que existe existiria. Ele é o Deus criador, ele tem um controle sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, nós temos aqui a cura de um endemoniado. Vamos ver aqui do verso 1 ao verso 20, é a libertação do endemoniado de Gadara, ou dos Gerazenos. Gerazenos aqui pode ser chamado também como Gadarenos, depende da tradução da sua Bíblia, é a mesma coisa. Gadarenos ou Gerazenos, ou pode ser Gergesenos. É a mesma região, é o mesmo lugar. Não são lugares diferentes, são os mesmos. Então Jesus chega à região dos Gerazenos e encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Esse texto é muito importante porque é o único momento, o único lugar que Jesus vai conversar com os demônios. Conversar como? Jesus vai perguntar o nome. Jesus não está nos ensinando uma doutrina que quando formos expulsar demônios, temos que perguntar o nome, de onde veio. Não, não, não. Isso está errado. Isso está errado. Jesus, de forma didática, quer nos ensinar que, quando ele pergunta o nome, e verso 9, então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. O que Jesus queria nos ensinar? Que uma pessoa possessa por demônio, ela pode estar possessa não só por um demônio, mas por uma legião. Essa expressão legião vem do Império Romano. Marcos está escrevendo para os romanos, então os romanos sabem que é uma legião. Uma legião de soldados era composto, né, entre 2 a 6 mil soldados. Pastor, então tinha essa quantidade de demônios? Sim. Olha o estado que uma pessoa pode ficar quando ela abre a porta para os demônios. Pastor, como que uma pessoa abre a porta para demônios? Pecado. O pecado. O pecado vai dar acesso. O pecado vai dar acesso. E aí, quando você lê o verso 1 até o verso 20 do Evangelho de Marcos, esse mesmo relato está em Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8. Nós vamos ver o estado deste homem. O estado desse homem. Então Jesus vai expulsar os demônios e os demônios vão pedir para que Jesus permita que eles entrem numa manada de porcos que vai se lançar ao mar. E agora esse homem liberto, ele vai desejar seguir Jesus, mas ele é instruído a retornar à sua família e contar o que Deus fez por eles. A libertação desse endemoniado, o que ela nos mostra? Que nenhum poder maligno pode resistir à autoridade do Filho de Deus. Quando eu vou orar para uma pessoa possessa, eu oro em nome de Jesus, porque toda autoridade foi dada a Jesus. Toda autoridade está no nome de Jesus. Eu e você podemos orar em nome de Jesus, e nenhum mal pode resistir a esse nome poderoso que é o nome de Jesus. Quando vamos do verso 21 até o verso de número 43, nós encontramos aqui a cura da mulher com fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Jesus vai ser abordado quando ele volta aqui da região dos Gerazenos, ele volta, ele é abordado por Jairo. Jairo é o líder da sinagoga e ele vai implorar que Jesus vá à sua casa e cure a sua filha que está à beira da morte. Jesus então começa esse trajeto e no caminho a Bíblia vai falar de uma mulher, não cito o nome dela, que sofre há 12 anos com uma hemorragia. Essa mulher já gastou dinheiro, procurou os médicos, mas ela
toca nas vestes de Jesus e ela é instantaneamente curada. Quando ela toca, a fala de Jesus é: alguém me tocou. E por mais que os discípulos vão dizer para ele: olha, tem uma multidão aqui te apertando, Jesus vai dizer: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. É esse poder que sai de Jesus, que emana de Jesus, que pode mudar qualquer história, qualquer vida. Essa mulher é curada, Jesus não só a cura, fala com ela: olha, sua fé também te salvou. E quando Jesus termina de atender essa mulher, o que vem é uma notícia da casa de Jairo. E os servos vão dizer: Jairo, não incomode o mestre, a sua filha já morreu. E aí o que nós vemos? Vemos Jesus falando com Jairo: olha, não se preocupe. Jesus vai na casa de Jairo, e aquilo que era para ser apenas uma cura da filha que estava à beira da morte, vai acontecer uma ressurreição. Eu gosto muito dessa história, já ministrei algumas vezes aqui na igreja, e eu gosto sempre de apontar para isso. Jairo foi até Jesus na expectativa de receber a cura, mas no final da história recebeu algo ainda superior. Ele viu a filha dele ressuscitando. Todas as vezes que eu vou até Jesus, tenha a certeza de algo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 20, ele diz que Jesus, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ou imaginamos. Então, creia. Assim como Jairo, eu posso ir até Jesus esperando uma cura, mas Jesus faz muito mais. Jesus não a curou, Jesus a ressuscitou dos mortos. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, nós temos aqui Jesus sendo rejeitado em Nazaré, e aí é um profeta sem honra na sua própria casa. Essa é uma fala de Jesus. Jesus ele é rejeitado na sua cidade natal. Jesus ele vai retornar a Nazaré, Nazaré é a sua cidade onde ele cresceu, e ele começa a ensinar na sinagoga de Nazaré. Eu já tive a oportunidade de visitar Nazaré, e aí, quando estávamos visitando, o guia mostrou aonde era essa Nazaré, era um vilarejo pequeno, hoje é uma cidade bem grande, e Jesus ensinava na sinagoga que ali estava. Entretanto, Jesus vai ser rejeitado pelos seus próprios conterrâneos. Eles vão questionar a sua autoridade e vão dizer: ele é apenas filho do carpinteiro. Por quê? Porque conhecia o pai de Jesus, a mãe de Jesus, conhecia os irmãos de Jesus. E aí Jesus vai ver a incredulidade deles, e a própria Bíblia vai dizer que Jesus realizou ali poucos milagres por causa da incredulidade. Jesus. E aí Jesus vai dizer: o profeta não tem honra na sua casa. Eu sempre ensino, quando estou nesse texto, algo muito poderoso. O quê? Cuidado para você não se acostumar com o sagrado. Eles acostumaram tanto com Jesus, que agora quando Jesus começa o ministério, eles não conseguem crer em Jesus. Verso 7 até o verso 29, nós temos aqui dois fatos importantes. Primeiro, a missão dos 12, onde Jesus vai enviar os 12 de 2 em 2 em missão, e vamos ter a morte de João Batista. Então Jesus envia os 12 discípulos de 2 em 2, um princípio bíblico para nunca andar sozinho, e Jesus vai dar autoridades a eles sobre os espíritos imundos. Eles devem pregar o arrependimento, e é isso que eles fazem. Eles expulsam o demônio, curam enfermos, e eles voltam alegres. Por quê? Porque eles viram os sinais que outrora só Jesus fazia, agora eles também estão realizando. E aí Marcos, ele também, em paralelo, vai narrar a morte de João Batista. Essa morte de João Batista também vai ser descrita lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. João Batista é preso e decapitado por ordem de Herodes, que é influenciado por Herodias. O envio aqui dos discípulos, do verso 7, o envio dos discípulos mostra que somos chamados, eu e você, assim como os discípulos, a sermos missionários. Não entenda missionário como alguém que vai para o outro país, não. A sermos missionários, a testemunharmos, a pregarmos o arrependimento, a orarmos pelas pessoas. E eu e você podemos fazer isso com os nossos vizinhos. Com os nossos vizinhos.
E aí temos também a morte de João Batista, que nos lembra que há um custo alto em ser fiel ao Evangelho. Há um custo alto. Não estou dizendo que eu e você vamos enfrentar o que João Batista enfrentou, mas o próprio Jesus, no Sermão do Monte, vimos isso aqui na leitura do Evangelho de Mateus. E Jesus diz que por causa dele nós seríamos perseguidos, mas nós deveríamos nos alegrar quando formos perseguidos. Vamos para o verso de número 30 até o verso de número 56. Nós encontramos aqui a multiplicação dos pães e vamos ver também Jesus andando sobre as águas. 2 milagres que são muito impactantes. Muito impactantes. Então, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens. A Bíblia cita o número de homens, não era contado naquela época mulheres e crianças, então não tinha mulheres e crianças sim. Então nós chegamos à conclusão que são muito mais do que 5.000 pessoas que foram alimentados na multiplicação dos pães, na multiplicação desses peixes. E depois que Jesus faz essa multiplicação, ele vai despedir os discípulos em um barco e vai orar. Os discípulos vão passar para o outro lado, Jesus vai orar, e aí na madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, e os discípulos inicialmente se assustam, mas Jesus vai se identificar, dizendo: olha, fique tranquilo, sou eu. E aí eles vão chegar do outro lado, e as multidões continuam a buscar Jesus, e muitos são curados. Então vemos a multiplicação dos pães, vemos Jesus andando sobre as águas, e é muito interessante que nesse momento do ministério de Jesus, a sua fama já está se espalhando para todos os lados. São muitos milagres, e isso está se espalhando de uma forma assim muito grande. Chegamos ao final do capítulo 6, quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 3 capítulos. Aí vamos ler o capítulo 7, 8 e 9 de Marcos. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.